Olá, bem-vindos a mais uma exploração focada. Hoje a gente vai olhar para uma ideia intrigante, sabe? Que aparece em trechos de um vídeo do Hélio Couto. É sobre como as pessoas, como elas tendem a reagir sobre pressão. Pressão intensa. Sim, a ideia central ali no material é que quando a coisa aperta mesmo, muitos adultos podem regredir, voltar a um estado emocional mais infantil. Exato. Então, vamos analisar isso um pouco mais a fundo, né? A proposta no material é entender esse mecanismo, essa regressão. E o que é chave aqui é contrastar isso com uma alternativa, o que a fonte chama de maturidade ou até iluminação, que viria pelo conhecimento. Uhum. E, só para deixar claro, nossa conversa hoje vai focar só nas ideias e na lógica apresentadas neste vídeo específico que a gente recebeu, tá? Se forem contínuas, sabe, ou crescentes, elas podem levar a um comportamento de fuga da realidade. Quase uma infantilização, assim, reativa. Então, vamos seguir o raciocínio da fonte, né? Ver como ela descreve isso e qual a alternativa que ela mesma sugere para lidar com essas situações mais difíceis. Interessante como a fonte descreve a aplicação dessa pressão. Não é tipo um trator passando por cima de uma vez. Não, não é assim. É mais gradual, né? Quase calculado. Um probleminha aqui, outro ali, vai somando. Isso, o material usa até a expressão psicologia aplicada, sabe? Sugerindo que é uma tática meio deliberada para gerar estresse aos poucos. A lógica que ele apresenta é que essa soma de pequenas tensões vai minando a pessoa, né? Desestabilizando devagarinho. E essa descrição da pressão gradual, ela meio que prepara o terreno para o efeito que a fonte diz ser quase certo para a maioria, né? Exatamente. O resultado, como está descrito lá, é apresentado como algo bem drástico mesmo. Drástico como? A pessoa desmonta. Essa é a palavra usada. Regride para um estado emocional que a fonte compara, assim, diretamente ao de uma criança pequena. É uma imagem forte, né? De perder a compostura, a capacidade de lidar. Sim, e para reforçar isso, o vídeo usa um exemplo bem chocante, né? Para realmente fixar a ideia. Usa sim. É um exemplo extremo, claro, mas serve para cristalizar a ideia. Aquele do soldado. Ah, sim, o soldado mortalmente ferido. Isso, no campo de batalha. Nos últimos momentos, em vez de, sei lá, qualquer outra coisa, ele gritaria por mamãe. Nossa, E a fonte interpreta isso como ele virando um bebê instantaneamente. É uma ilustração bem potente dessa regressão sob estresse máximo. realmente. E o que talvez seja ainda mais impactante é o que vem depois dessa afirmação, né? Que induzir esse estado. Essa regressão infantil seria fácil. Ridiculamente fácil. Essa é a expressão exata que está lá, ridiculamente fácil. Caramba! E tem mais. Diz que essa técnica seria aplicável em qualquer escala. Qualquer escala, como assim? Desde manipular uma única pessoa até influenciar bilhões. Bilhões. Bilhões de pessoas. E, para fechar o quadro, a fonte ainda alega uma taxa de sucesso altíssima para isso. Coisa de 99,99 uns quebrados por cento. 99,99%. Isso é praticamente todo mundo. É uma alegação de eficácia quase total. É uma afirmação bem categórica, né? Sobre a nossa fragilidade diante desse tipo de pressão calculada. Mas espera aí, se a taxa é tão alta assim, quase ninguém escaparia. Só que o próprio material fala de uma exceção, né? Tem gente que não cai nessa. Exato. O vídeo traz essa exceção que é crucial para o argumento. Existiriam pessoas que, mesmo sob pressão forte, não desmontam. E quem seriam essas pessoas? São descritas como gente que já atingiu um nível de maturidade. É suficiente, ou que estão no caminho do que a fonte chama de iluminação. Maturidade ou iluminação? E para exemplificar o topo dessa resiliência, o exemplo máximo que ele cita é ninguém menos que o Buda. O Buda? Nossa, aí a fonte jogou a referência lá no alto, hein? Pois é. Isso deixa a gente curioso. Se a regressão é tão fácil de induzir na maioria esmagadora, o que exatamente, segundo essa visão, faria essas pessoas serem diferentes?
O que o Buda teria ou alguém maduro o suficiente que protegeria desse desmonte todo? A resposta que o vídeo dá é bem direta e central para tudo: conhecimento. Conhecimento? Mas que tipo de conhecimento? Saber mais coisas? Não qualquer conhecimento, assim, em geral. A fonte argumenta especificamente que entender como funciona o universo. Ah, como funciona o universo. É. E aí, pelo contexto do autor, né, parece que ele está falando de um entendimento de leis universais, talvez envolvendo conceitos como dimensões da realidade, energia, essas coisas. Seria esse tipo de conhecimento que daria uma proteção interna. Entendi. Então não é tipo conhecimento de livro didático ou habilidade prática. É um entendimento mais profundo da realidade, como a fonte vê essa realidade. Exatamente. Nessa visão particular aí, a maturidade não é só ter mais idade ou ter passado por muita coisa. Ela é uma consequência direta desse conhecimento específico sobre a estrutura do universo, digamos assim. E como esse conhecimento protegeria? Segundo o argumento, esse entendimento criaria uma espécie de luz própria. Uma força interior, uma resiliência, sabe? Que impede que a pressão de fora consiga desestabilizar a pessoa a ponto dela regredir. A pessoa com esse conhecimento, ela simplesmente não desmontaria. Manteria a integridade, a clareza mental, mesmo com o estresse lá em cima. Certo, entendi a dinâmica individual. Essa ideia de uma resiliência que vem de um saber específico. Faz sentido dentro da lógica dele. Mas isso não fica só no indivíduo, né? O material leva isso para a sociedade também. Leva sim. A fonte conecta o indivíduo com o coletivo, diretamente. Como? O vídeo menciona que esse mecanismo de induzir a infantilização pela pressão foi usado N vezes na história. N vezes. Não entrar em detalhes de casos históricos específicos, mas os exemplos mais gerais para ilustrar o colapso social que pode vir depois dessa regressão em massa. Que tipo de exemplos? Cita saques a supermercados, lojas sendo quebradas, o quebra-quebra geral, sabe? Situações que para a fonte acontecem quando o tecido social desmorona. E por que desmorona? Porque as pessoas que formam esse tecido regrediram. Então qual seria a implicação maior disso? Dessa infantilização coletiva? Se a gente seguir a lógica da fonte, isso parece apontar para uma coisa meio preocupante sobre autonomia, controle social, não? Exatamente. A fonte traça uma linha reta entre essa regressão individual e a vulnerabilidade do grupo. A sugestão, às vezes implícita, às vezes bem clara, é que uma população que reage de forma infantilizada fica bem mais fácil de controlar, de manipular. E ele usa algum termo específico para isso? Chega a usar o termo fascismo nesse contexto. Mas é importante entender como ele está usando aqui, né? É mais como uma analogia para descrever essa dinâmica de controle. Uma analogia. A ideia apresentada é que controlar um bando de crianças, que seria a população infantilizada, é mais simples do que lidar com adultos conscientes, maduros, que não desmontam quando pressionados. Entendi. Mas é fundamental frisar que essa é a analogia e o argumento que a fonte apresenta para explicar essa dinâmica de poder, certo? A gente está só descrevendo o que está lá. Claro, claro. A análise é sobre o material. E essa conexão entre reação individual ao estresse e controle social é um ponto forte do argumento dele. E isso parece levar quase que naturalmente a uma reflexão mais pessoal, que a própria fonte meio que incentiva, né? Sim, sim. O material, seja nas entrelinhas ou diretamente, convida a gente a se olhar no espelho. A pergunta que fica ali é: como é que cada um de nós reage aos nossos problemas, às nossas pressões? Será que a gente percebe na gente mesmo, ainda que de leve, esse padrão de querer, sei lá, fugir da realidade, de buscar um consolo fora, quase como aquela figura simbólica da mamãe que o soldado procura, em vez de encarar a dificuldade de frente? É um chamado autoanálise, então. A fonte desafia quem está ouvindo a observar as próprias reações automáticas quando a coisa aperta. Uma provocação direta mesmo. E, em oposição a essa reação de fuga, de buscar consolo fora, a fonte sugere uma visão bem diferente sobre os problemas em si, não é? Totalmente diferente. O vídeo argumenta que os problemas, as dificuldades, as pressões
não deveriam ser vistos como gatilho para essa regressão, de jeito nenhum. E sim como... Pelo contrário, deveriam ser encarados como as maiores oportunidades de crescimento que existem. oportunidades de crescimento. A fonte usa termos como salto quântico para descrever o potencial de avanço que um problema representa. Isso se ele for enfrentado do jeito certo. A ideia é que cada desafio que a gente supera conscientemente dá um impulso para um crescimento exponencial. Salto quântico. Isso sugere uma mudança de nível mesmo, né? Não só um progresso devagarinho. Exato. E a fonte até arrisca uma especulação meio ousada sobre o que isso significaria na escala da história humana, né? Sim, tem uma passagem que ele imagina o potencial coletivo que a gente pode ter perdido. A fonte especula que se a humanidade, ao longo da história, tivesse sempre adotado essa postura de encarar os problemas como chance de crescer... Em vez de cair no infantilismo... Isso. Em vez de sucumbir ao que ele chama de infantilismo reativo, a humanidade já estaria 1 milhão de anos na frente. 1 milhão de anos na frente. Seja lá o que isso quer dizer em termos de consciência, tecnologia, bem-estar, a imagem é de um potencial gigantesco que teria sido desperdiçado por causa dessa nossa tendência a regredir. 1 milhão de anos. É uma hipérbole e tanto para mostrar o custo dessa dinâmica de fuga. Bom, diante desse quadro, a regressão como padrão, mas o enfrentamento como esse potencial de salto, a fonte dá alguma dica mais prática? Algum tipo de antídoto, comportamental ou mental, para quem quer tentar seguir esse caminho da maturidade que ela descreve? Dá sim, mas com uma ressalva importante primeiro. Qual ressalva? A fonte adverte para não sair usando essa análise para confrontar os outros, sabe? Chegar para alguém em crise e falar, você está sendo infantil. Não é para isso. A aplicação é mais interna, para si mesmo. Entendi, para autoobservação. Exato. E a chave, segundo o material, está na autoconsciência. No momento exato em que a pressão começa a aumentar... Autoconsciência. Conseguir perceber o processo rolando dentro da gente. Isso. É um momento crucial que a fonte descreve como a ficha cai, sabe? Aquele instante em que a pessoa percebe, opa, peraí, tô começando a entrar naquele modo de reação automática de novo. De querer fugir, de me sentir pequeno diante do problema. Reconhecer isso internamente, ali na hora H, abriria chance de uma escolha consciente. Seria o ponto de virada onde dá para parar o piloto automático e dizer para si mesmo, não, dessa vez não, eu não vou fugir, eu vou enfrentar. E esse ato de enfrentar, como ele se conecta com as ideias maiores de crescimento, de iluminação que a fonte fala? A conexão é direta, é fundamental no argumento do vídeo. Esse ato consciente de escolher enfrentar o problema em vez de regredir é apresentado como o próprio motor do crescimento. Crescimento pessoal e espiritual. É no enfrentamento que está o salto quântico. A fonte liga esse processo de enfrentar e crescer com a ideia de que, inevitavelmente, em algum ponto, a pessoa vai ter contato com o que ela chama de outra dimensão. Outra dimensão, isso soa bem. Esotérico, né? Como a gente pode entender isso no contexto do argumento? É tipo uma experiência mística literal ou é mais uma metáfora para um nível maior de compreensão? Olha, o material não detalha super a fundo, mas conhecendo o conjunto da obra do autor, a sugestão é que esse contato com outra dimensão seja entendido como algo mais que só uma metáfora, sabe? Tá para um acesso a níveis de realidade ou de consciência que vão além da percepção comum do dia a dia. Seria um resultado, ou talvez até um pré-requisito para alcançar a tal maturidade plena e a iluminação que a fonte descreve. Então, o enfrentamento consciente dos problemas seria não só um caminho para ficar mais resiliente psicologicamente, mas também um portal para expandir a consciência. Faz sentido dentro da lógica que foi apresentada. Então, tentando amarrar as pontas aqui. Da perspectiva apresentada na fonte que a gente analisou hoje, a gente tem um quadro onde a pressão externa, principalmente aquela gradual, calculada, tende a empurrar a gente para um estado de regressão. Uma infantilização reativa, que é um jeito de fugir da dor, da dificuldade. Sim. E isso nos deixa vulneráveis, tanto individualmente quanto como grupo. Esse seria o caminho normal, digamos assim, para a maioria das pessoas, segundo a fonte. Exatamente. Esse seria o padrão. Mas
E isso é crucial. O vídeo apresenta uma alternativa. A alternativa baseada Baseada em adquirir um conhecimento específico sobre a natureza do universo e, principalmente, em cultivar a autoconsciência na hora do estresse. Essa combinação permitiria escolher ativamente enfrentar o problema. E essa escolha de enfrentar não seria só para resolver a questão externa. Seria o próprio mecanismo do crescimento acelerado, do tal salto quântico? Isso, levando a maturidade, a resiliência, aquela luz própria e, quem sabe, até a uma conexão com níveis mais amplos de realidade ou consciência. Perfeito. Essa é a dicotomia central e a proposta de caminho que o material oferece. O caminho da regressão versus o caminho do enfrentamento consciente, que seria impulsionado pelo conhecimento e pela autoconsciência, levando a um crescimento exponencial. Exato. Ok. Acho que nossa análise hoje conseguiu desempacotar bem as ideias centrais presentes no material que a gente tinha. Exploramos essa dinâmica da pressão e regressão, o papel do conhecimento específico como um antídoto, né? Uhum. As implicações sociais que a fonte levanta e essa proposta de encarar problemas como oportunidades para esses saltos quânticos. Sim. E para fechar, talvez fique uma reflexão que sai direto dessa análise, né? Mantendo a gente estritamente dentro das ideias do vídeo. Se, como a fonte sugere com tanta ênfase, o ato de encarar os problemas de frente, em vez de cair na regressão infantil, é um catalisador tão poderoso assim, capaz de gerar crescimento exponencial e até abrir portas para essa outra dimensão, Sim. qual seria, então, o primeiro passo interno, sabe? A primeira mudança de atitude mental ou de percepção que alguém poderia realisticamente tentar cultivar na próxima vez que sentir aquela pressão conhecida começando a montar? Boa pergunta. Qual o ajuste mínimo inicial para começar a pavimentar conscientemente o caminho do enfrentamento em vez daquela fuga automática que foi descrita? Fica aí a questão, né? Para quem nos ouve pensar a respeito.